A frase "eu não amo mais a medicina" é quase um tabu, uma ofensa. Você passou anos estudando para entrar na faculdade, dedicou tempo durante a faculdade, deixou de vivenciar festa com familiares para estudar. Depois você vai para a residência, inicia o mercado de trabalho e quando a sociedade imagina que você esteja no auge da sua carreira, você está no auge da sua frustração. Pois é, a gente fica muito preocupado e muitas vezes não admite isso, porque isso parece uma falha gigantesca. Você diz, eu escolhi errado, eu nem queria fazer isso. Mas se eu disser que esse sentimento que você tem não é sobre a medicina, mas muitas vezes sobre a forma como você tem executado ela. Eu sou Adna Reis, médica psiquiatra, e hoje nós vamos falar e diferenciar o que é um esgotamento da nossa vocação e uma exaustão do sistema como um todo. Você sabe que, como psiquiatra de médicos, eu encontro muito essa queixa. Vou dizer para vocês que eu acredito que seja a queixa mais comum. E ela já veio de amigos muito próximos. E que eu olhava e eu entendia o potencial daquele médico, o quanto ele nasceu para aquilo. E esse médico me dizia, eu não aguento mais, eu não quero mais trabalhar, eu não gosto mais dos meus pacientes. E durante a mentoria foi muito interessante ver a transformação desse e de outros colegas, e é por isso que eu venho te dizer que, por mais que, se você tem esse pensamento, ou se você se sente culpado por pensar isso, não se preocupe, porque a boa notícia é que o problema, muitas vezes, não está na medicina. E o que a gente faz, gente? Já entendi que o problema não é a minha paixão pela ciência ou pelo cuidado, mas o ambiente e as situações que te levaram para o burnout. Vamos analisar, gente. Primeira pergunta. Você consegue se lembrar da última vez que você se sentiu realizado? Volta lá no túnel do tempo. Pense em algum caso, algum paciente, algum dia que você tenha pensado, gente, é por isso que eu fiz medicina, eu adoro o que eu faço. Você consegue se lembrar desse sentimento causado por essa lembrança? Se você consegue se lembrar, saiba, você gosta muito do que você faz, mas a sua paixão, a sua dedicação, ela está completamente soterrada pelo cansaço. A rotina extenuante, muitas vezes não organizada de nós médicos, faz com que a gente fique exausto numa velocidade muito rápida. Uma das coisas que eu costumo dizer é que o burnout ele apaga o brilho, mas ele não apaga a nossa essência. E a nossa essência é nela que a gente tem que focar para conseguir melhorar. Segunda pergunta. Pense especificamente o que drena a sua energia. Faça uma lista mesmo. O que mais te cansa? É a quantidade de pacientes que você atende? É um perfil específico de pacientes que te atende? É a burocracia do sistema? É a quantidade de papéis que você tem que preencher para liberar um procedimento simples, uma medicação para o seu paciente? É a falta de autonomia? É a quantidade de horas de plantão? É a quantidade de políticas dentro do sistema onde você trabalha e que te frustra, muitas vezes coisas erradas que você vê e você precisa ficar quieto. Faça essa lista e pense. Quando você olhar para essa lista, lembre-se disso. Não é da medicina que você está frustrado com o sistema. E eu costumo dizer que o sistema ele é muito maior do que nós. Eu tenho uma grande paixão pelo SUS, trabalhei muitos anos no SUS, mas eu tinha essa frustração e eu tive esse insight, que eu gostava muito do que eu fazia, eu amava o perfil de paciente SUS, quem trabalha no SUS sabe disso, é muito gratificante, a gente tem uma capacidade de transformar a vida daquelas pessoas de uma forma incrível, mas me frustrava demais a burocracia e as políticas do sistema. E aí, eu fiquei por um período, eu cumpri o meu papel, consegui transformar a trajetória daquelas pessoas e aí entendi que era o momento de eu encerrar esse ciclo. Então,
Lembre-se que não necessariamente é a medicina que esteja te frustrando, mas na maior parte das vezes é o sistema. E a terceira e última pergunta de reflexão: e se o dinheiro e o status não fossem um problema, o que você faria? Imagine que você viva num mundo que você não precise provar nada para ninguém. Você não tem mais, por um passe de mágica, a necessidade do olhar aprovador do outro sobre você. O que você faria de verdade? Será que você teria uma atividade ligada à medicina? Ou, como a gente brinca, venderia sua arte na praia? Se você respondeu que você faria medicina, você está no lugar certo. Mas talvez você realmente tenha pensado que você quisesse fazer outra coisa. E tá tudo bem. Esse é o momento de mudar de rumo. Você pode mudar de profissão, mas você pode mudar de área dentro da nossa profissão. A gente pode sair de um atendimento muito volumoso e mudar o nicho de pacientes para que haja um atendimento mais robusto e menos volumoso. Eu posso sair do operacional e trabalhar com gestão em saúde. Eu posso empreender dentro da medicina e ter outros desafios. Enfim, você pode encontrar um novo lugar dentro da própria medicina. E aí eu digo para você que se você perde o amor pela medicina, dificilmente a gente está falando da profissão em si. Nós estamos entendendo que essa forma como foi nos ensinado a trabalhar, ela é insustentável. Não é sobre desistir da medicina, mas sobre reajustar a rota. Talvez um reajuste pequeno e às vezes um reajuste de 180 graus. Mas não tem problema. O importante é que a gente consiga encontrar uma forma prática de exercer a medicina de um jeito saudável, de um jeito que faça sentido para você e não para as outras pessoas. E eu quero saber a sua história, eu quero saber o que te faz feliz dentro da medicina, o que drena a sua energia e hoje você gostaria muito que você não executasse mais. E eu gostaria que você compartilhasse isso nos comentários para que a gente consiga trocar ideias, informações e tomar consciência mesmo para a gente sair dessa roda dos ratos e de verdade gerar uma transformação pessoal para a gente conseguir gerar uma transformação para os nossos pacientes. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre uma ferramenta essencial, última tecnologia para começar essa mudança. A arte de dizer não. Até o próximo vídeo.